Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bom, o tema do nosso trabalho é a hidrólise da sacarose no laboratório de orgânica. O meu grupo é formado por Enzo Felipe Carvalho, João Vitor Vanoli, que sou eu, e Larissa Beatriz Costa. Bom, o nosso artigo tem esse nome, como foi comentado, e ele foi publicado na revista Química Nova pelos autores Vitor F. Ferreira, Fernando C. Silva e Clarissa C. Perrone. Bom, para introduzir, nós vamos comentar sobre a inter-relação entre a teoria e a prática na educação química, o custo dos reagentes e a busca por métodos experimentais de baixo custo e o uso da sacarose como reagente experimental. Bom, vamos lá. A interação entre os conhecimentos teóricos aprendidos na química e as práticas laboratoriais tende a auxiliar o aprendizado desse conteúdo, além de auxiliar no entendimento de uma forma geral. Dessa forma, laboratórios de ensino são capazes de abordar sobre temas não tão abordados em aula, mas que apresentam suas aplicações fora dela. Infelizmente, o alto custo de reagentes químicos e a necessidade de importação encarecem essas práticas para os cursos de química, incluindo farmácia e engenharia química. Por isso, tem-se buscado métodos que visem o aprendizado da teoria, na prática, com bom embasamento teórico, materiais de baixo custo e que possam ser adquiridos de forma facilitada, evitando importações. No entanto, a literatura científica ainda carece de materiais com esses critérios. Nesse trabalho, foi discutida a utilização da sacarose, um disacarídeo de fácil acesso e baixo custo, para experimentação, devido ao seu potencial subsídio para as discussões teóricas envolvidas. Mesmo os carboidratos sendo de ampla presença no nosso cotidiano e no nosso planeta, sendo que 95% da biomassa produzida pelo planeta está na forma de carboidratos, apenas 3% é realmente utilizado pelo ser humano, fazendo com que o excedente seja decomposto e reciclado. Já na indústria, esse percentual ainda é menor, ficando na maioria das vezes concentrado na utilização da indústria alimentícia, e as poucas utilizações fora disso se resumem em açúcar de baixo peso molecular. Assim, fica evidente um possível potencial para a utilização desses mono e disacarídeos de baixo peso para aprendizado em química, visto que seu preço é extremamente baixo, a oferta é elevada e são produtos renováveis e adequados. A sacarose é o carboidrato mais presente na natureza, tendo a sua obtenção no Brasil feita através da cristalização do caldo de cana-de-açúcar de beterraba, tendo a sua porcentagem obtida em torno de 20%, segundo pesquisas. A hidrólise da sacarose em meio ácido produz uma mistura equimolar de D-glicose, que é uma aldose, e a D-frutose, que é uma cetose, conhecida como açúcar invertido por ter a rotação óptica invertida em relação às substâncias na sua forma de sacarídeo. Devido à proporção 1:1, juntamente com a sua solubilidade em água, esses dois carboidratos são de difícil separação. Bom, eu acho interessante comentar que no corpo humano nós temos a sacarase, que faz esse mesmo processo, só que não há necessidade de ser o meio ácido. Bom, continuando. Na indústria de alimentos, o açúcar invertido exerce diversas funções, como melhorador na textura e na consistência de alimentos, retentor de umidade, substitui o açúcar comum em alguns casos e controla a cristalização do açúcar, permitindo sua ampla utilização em diversas partes da indústria. Bom, agora que já vimos a importância e as formas de utilização dos produtos, vamos comentar um pouquinho mais sobre a reação de hidrólise e os mecanismos envolvidos. Bom, agora vamos tratar um pouco de como que ocorre o mecanismo da hidrólise da sacarose. No experimento proposto, a sacarose é hidrolisada em meio ácido, utilizando a acetona como um solvente da reação. Então vai ser formada a glicose e a frutose a partir da quebra da sacarose. Em meio reacional, ambas são imediatamente convertidas em seus respectivos diacetonídeos. Esses diacetonídeos, assim como a glicose e a frutose, são de difícil separação, pois ambos são bem solúveis em solventes orgânicos e têm RF similares na cromatografia de camada fina. Portanto, não seria uma boa técnica para a gente poder separar e identificar qual que é qual. Então, uma estratégia que pode ser usada para a gente poder separar eles seria a hidrólise seletiva do acetal do diacetonídeo 2. Quando é feita a hidrólise separada desse diacetonídeo, que no caso é o 2, que é o da glicose, vai levar ao monoacetonídeo 4, que esse é bem solúvel em água. Assim, dessa forma, seria capaz de separar ele do diacetonídeo 3, que solubiliza em solventes orgânicos. Para explicar essa diferença na velocidade da hidrólise entre os diacetonídeos, o 2 e o 3,
Está relacionada, essa velocidade está relacionada ao tipo de acetal. A substância 2, o acetal, está localizado numa cadeia lateral do carbono primário. Isso vai facilitar a hidrólise do mesmo, tendo assim uma hidrólise mais rápida. Agora vamos entender como que vai funcionar o mecanismo do acetal. Bom, o mecanismo do acetal vai ocorrer a partir da protonação de uma acetona. Essa acetona vai capturar um próton do ácido em questão, que é o ácido sulfúrico, se tornando assim uma carbonila protonada. Após a protonação da carbonila, ela vai sofrer um ataque do diol, que no caso é o nosso diacetonídeo, e assim os elétrons da dupla ligação, após sofrer o ataque, os elétrons da dupla ligação irão voltar para o oxigênio que estava protonado, assim perdendo a sua carga positiva. Porém, quando coordenado à hidroxila do diol, volta-se a sua carga positiva e ocorre um evento de prototropismo, onde uma hidroxila que estava uma hidroxila irá capturar o próton do oxigênio que está com uma carga positiva, assim formando a água, que é um bom grupo abandonador. Que em sequência é o que ocorre. Por questões químicas, aquela dupla ligação que foi rompida, ela vai retornar e vai expulsar a água, que, como eu disse, funciona como um grupo abandonador. Após a retomada da dupla ligação, mais uma vez teremos uma carbonila protonada, que estará assim passiva de sofrer outro ataque pela outra hidroxila do diol, que não havia participado da reação. Portanto, ela irá atacar aquela carbonila, os elétrons da dupla ligação mais uma vez irão para o oxigênio, assim tirando a sua carga positiva. Porém, a outra hidroxila se manteve protonada. Para desprotonar ela, aquele ácido sulfúrico que foi desprotonado lá atrás, nas primeiras etapas, irá desprotonar o oxigênio em questão, formando assim nosso acetonídeo. Dependendo do material que está sendo explorado na parte teórica, esse experimento pode ser utilizado para ilustrar os seguintes temas: o mecanismo de hidrólise de disacarídeos, o mecanismo de formação de acetal e sua cinética de hidrólise, a separação por diferença de solubilidade, demonstrar que carboidratos são substâncias vinculadas aos álcoois, aldeídos e cetonas, e o uso de grupos protetores em química orgânica. Acerca do último tema, deve-se ressaltar que um grupo protetor é um grupo destinado a bloquear um determinado grupo funcional contra reações indesejadas em uma determinada etapa. Normalmente, esse grupo é removido em etapas posteriores. O uso dessa estratégia em síntese orgânica introduz 2 etapas a mais na síntese e, portanto, seu uso deve ser evitado ao extremo. Para que um grupo de proteção seja considerado ideal, ele deve ser estável frente a várias condições experimentais e de fácil remoção em condições brandas. No procedimento experimental, em um Erlenmeyer de 500 ml, uma mistura de 15 gramas de açúcar comercial e 200 ml de acetona é resfriada externamente com gelo até cerca de 5 graus Celsius e agitada vigorosamente. Pode-se utilizar agitador mecânico ou magnético. A seguir, é adicionado lentamente ácido sulfúrico concentrado, cerca de 8 ml. Em seguida, a mistura é adicionalmente agitada por mais 2 horas e 30 minutos à temperatura ambiente. O meio reacional é resfriado até atingir uma temperatura entre 0 e 10 graus Celsius e neutralizado com hidróxido de sódio a 50%. O pH neutro final da solução deve ser controlado com a adição de solução saturada de carbonato de sódio. Os sólidos sulfato de sódio e sacarose não reagida são removidos por filtração em papel. Em seguida, a solução é evaporada sob pressão reduzida. A temperatura do banho não deve ultrapassar os 55 graus Celsius. Obtém-se, então, um xarope amarelo claro contendo a mistura dos diacetonídeos 2 e 3. O experimento pode ser interrompido na solução filtrada ou no xarope, que devem ser estocados no refrigerador até a próxima etapa. Em uma segunda etapa, em um Erlenmeyer de 500 ml,
O xarope anterior é dissolvido em 200 ml de diclorometano e são adicionados 200 ml de uma solução de ácido sulfúrico 0,5 mol por litro. A mistura é fortemente agitada durante 2 horas, onde não se deve ultrapassar esse tempo. A fase orgânica é separada, lavada com solução saturada de bicarbonato de sódio, com água e seca com sulfato de sódio anidro. Em seguida, o solvente é evaporado, pode ser sob pressão reduzida, até a obtenção de um sólido branco, o qual é cristalizado em hexano com filtração a quente em carvão ativo. Ao final do procedimento, o 2,3,4,5-diisopropilideno beta-D-frutopiranose foi obtido sob forma de agulhas finas com 33% de rendimento. Concluímos então que o artigo apresenta um experimento acessível e educativo utilizando a sacarose no laboratório de química orgânica. Ele destaca a importância de métodos experimentais de baixo custo para o ensino, demonstrando a transformação da sacarose em derivados importantes para discussões teóricas. Esse experimento, além de ser fácil de executar e de baixo custo, promove a compreensão de conceitos fundamentais em química orgânica, como a hidrólise, formação de acetais e técnicas de separação, conectando teoria e prática de forma eficaz no contexto educacional.